o seu boa noite, né? De onde vocês estão falando. E hoje nós vamos falar sobre marcas, né? Sobre a construção de marcas. E essa nossa aula vai ser muito importante para que a gente compreenda um pouco mais sobre como que é o funcionamento do Canva na prática. Como que a gente vai colocar esse negócio que a gente está começando a estudar, né? Já destrinchando um pouco mais para saber como que na prática isso vai auxiliar, né? O que isso vai servir para o nosso dia a dia e até mesmo para a nossa carreira profissional. Eu já pergunto para vocês se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem, se está tudo ok aí para vocês de áudio. E deixa eu ver quem mais aqui está mandando boa noite. O Jeremias, lá de Lucas do Rio Verde. Valni, de Senges. Eu não conheço Senges. Qual estado que é? Manda aí. O Jean já está pegando os spoilers aqui da nossa aula, né? Já vejo que o Jean gosta de tênis, né? Quem mais aí gosta de tênis? A professora Deise gosta bastante também, né? A gente estava até conversando um pouco antes de começar a nossa aula. A Fabíola de Taubaté, São Paulo. A Alexandra, do Distrito Federal. E que bom que todos vocês estão aí. Que ótimo, confirmando aí que o áudio está ok. E hoje nós vamos falar sobre marcas, sobre todo o processo de construção de marcas, como que nós chegamos até aqui e vamos lembrar aí e relembrar de marcas que nós gostamos, que estão aí firmes e fortes até hoje, de marcas que nós até de repente já consumimos, mas que hoje não tem essa força, ou que praticamente, ou que já não existe mais no mercado, né? Então, a gente começa falando aqui a respeito das marcas mais valiosas do mundo em 2022. De acordo com o último fechamento, né, que teve, e a gente tem aqui, em primeiro lugar, a Apple, com seus valores aí de alguns milhões, e valorização da marca, né, quando a gente pega, foi a primeira marca privada a passar o valor de $1 trilhão, então imagina só. Tem também a Microsoft, que está em segundo lugar, a Amazon está em terceiro e o Google em quarto. Então, a gente está tendo aí nos últimos anos essas 4 marcas que estão aí se revezando. O Facebook já teve por aqui também, só que ele está um pouco mais aí abaixo, porque ela tem várias marcas sobre o seu guarda-chuva, né, que hoje é a Meta. Então, a gente tem aí, e eu queria que vocês já me falassem qual é o ponto em comum entre essas 4 marcas. Enquanto vocês vão falando aí para a gente já passa para ver quais eram as marcas mais valiosas há 22 anos atrás. Observem bem aqui. Ó, a Valni mandou aqui, Senges, última cidade do Paraná, perto da divisa com o estado de São Paulo. Ai, gente, olha que vergonha, professora, que diz gostar de geografia e não sabe que Senges é no Paraná. Mas eu vou olhar assim depois da aula, viu, Valni? Pode deixar. Vamos lá. As marcas mais valiosas do mundo em 2000. Vejam aqui comigo. Gente, acompanha aqui. Deixa eu até aumentar aqui um pouco mais a tela, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, em primeiro lugar, em 2000, no ano 2000, assim que virou o milênio, né, como a gente gosta de falar para ficar mais bonitinho, a gente tinha a Coca-Cola. E observem os valores, se a gente for comparar com os valores que a gente acabou de falar, das marcas o quanto vale, né? As marcas mais valiosas nesse último ano de 2022, que foi o último fechamento que nós tivemos. Em primeiro lugar, nós tínhamos a Coca-Cola, empresa centenária. Em segundo lugar, a Microsoft. Terceiro, a IBM. E em quarto lugar, nós tínhamos a General Electric, né? E aqui a gente tem também a Intel, a Nokia e a Ford, que estavam aí entre essas 7 primeiras marcas, né? Deixa eu ver, tem gente aqui mandando. Exatamente, o Décio, eu perguntei para vocês o que essas empresas têm em comum, e o Décio respondeu aqui algo bem interessante, que todas estão, vamos voltar aqui, ó, só para vocês verem, as marcas mais valiosas em 2022, a nível mundial, todas 4, elas estão relacionadas à área digital, à área de tecnologia, porque hoje a gente consegue ter, a Lilian também falando, né, tecnologia, a gente consegue visualizar um pouco mais a respeito desse crescimento, dessa capacidade de inovação.
E boa parte, né, do que a gente observa hoje nessas marcas é justamente a capacidade de se reinventar, de criar um produto, um serviço novo, ou um produto com um serviço agregado, como é o caso da própria Apple, que tem ali todo o seu próprio ecossistema, vamos dizer assim, né, que seus aparelhos eles podem ser conectados apenas com outros componentes eletrônicos que sejam da própria marca, sejam ali fabricados, né, um sistema fechado, como a gente fala. Então, a gente tem aí como algo em comum a questão da tecnologia. Deixa eu ver quem mais aqui mandou. O Pedro fala, né, que é a questão, que é a tendência, a gente já nem pode mais dizer que é tão nova assim, né, Pedro, que a gente observa ali, a Microsoft já estava ali entre as 7 primeiras em segundo lugar. O Ednilson falando da questão da qualidade e renovação, né, de poder atender aí os seus clientes. O Paulo Roberto fala tecnologia e manipulação de dados e informações, exatamente, chegou ao ponto central aqui da nossa aula, a questão da informação. Hoje a informação, seja qual for o setor, ela é fundamental para que a gente possa estar construindo aí todo esse processo de marca. E aí eu pergunto para vocês, qual é a sua marca favorita? Pode ser aí desde a padaria da esquina, que você gosta, que você ama o atendimento, mas manda aí, qual é a sua marca favorita? Você pode colocar o nome da marca e o segmento atrás, se não for ao lado, né, a propósito. Se não for uma marca assim tão conhecida, de renome, mas mandem aí qual é a marca que você mais gosta. Quando a gente falou a respeito de marca, qual foi a primeira marca que veio à sua cabeça, certo? Deixa eu ver, o Taiwan Henrique Ribeiro fala o seguinte, a Amazon ultrapassou já, exato, a Amazon ela está aí figurando entre as primeiras, mas esses dados que eu consegui pegar aqui, que eu trouxe para vocês, foram os dados mais atualizados de fechamento do ano. Aí a gente vai ter depois por trimestre, por semestre e depois anual novamente. Então, sempre vai estar essa atualização aí. Deixa eu ver algumas marcas que vocês já mandaram. O César falou a Samsung, o André falou o Google, a Rosemary falou da Shein, eu fiz minha primeira compra na Shein, viu? Nunca tinha comprado, achei, gostei. O Wander falou Motorola, a Lilian falou Nike, o Marco falando VO, Taiwan falando Nike também, Alcemar, Supermercado, Mercocentro, isso mesmo, marcas locais, né? Lúcio, Google também, Nicolas, Samsung, tá, agora mandou inteiro, Volvo, isso, eu vi VO, nossa, será que é um tênis que eu vi esses dias? O Jean falando, depende, tênis é Nike, roupa depende muito, celular Apple e por aí vai, exatamente, mas quando a gente fala a respeito de marca, qual é a primeira que vem na sua cabeça? Mais gente aqui falando da Samsung, Hudson falando Motorola, Fabiana falando do Michael Jordan, né, do Jordan, de tênis, a Mária falando da L'Oréal, Lucas falando da Samsung, deixa eu ver, Vinícius falando da Náutica, né, equipamentos de aventura, Fabiola falando da Tivoli Beans, Paulo da John Deere, deixa eu ver o que mais, Diego falando da Volvo também, Sidney Ford, Harley da Reebok, Alexandre LG, Adriano BMW. Então, olha a quantidade de marcas que a gente tem nos mais variados setores. Algumas ligadas a produtos e algumas ligadas a respeito do quê? De serviços, né? Aí aqui a gente já começa uma disputa, o Pedro falando da Adidas, o Henrique falando da Puma, e a gente vai, eu vou trazer um pouquinho, né? Como eu trouxe aqui alguns tênis para poder falar a respeito, né, de marcas, né? A gente vai falar um pouco a respeito exatamente, né, de todo esse processo de construção. E o que nós temos, professora, o que a nossa aula 5 tem a ver com todo esse processo de marcas? Porque nós vamos falar a respeito de arquétipos de clientes, vamos falar sobre um dia na vida do cliente, sobre encaixe de produtos, sobre o produto mínimo viável, e tudo isso a gente vai falar relacionado ao quê? A validação de produtos e serviços, de como que é construído esse processo de validação para que a gente consiga trazer aí produtos que sejam de sucesso e que vocês consigam se lembrar tão facilmente, seja pela qualidade, seja pela necessidade, seja pelo desejo que essa marca vai te atender. São vários tipos de objetivos que a gente vai falar quando tocamos nesse assunto de marca. E aí, falando a respeito de marcas, sobre desenvolver soluções, eu trago esse pensamento aqui de Albert Einstein, gênio, né? Não é possível resolvermos problemas
utilizando a mesma mentalidade que os criou. Ou seja, traduzindo aqui, trocando em miúdos o que Einstein estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que não tem como a gente criar novas soluções, ou seja, grandes marcas que vão atender às nossas necessidades, se a gente continuar com a mesma mentalidade, com o mesmo processo de pensar de quando nós criamos aquele problema. Ah, professor, então como que eu faço para conseguir modificar isso? Vocês já estão fazendo aqui, que é buscando estudar, todos que estão aqui assistindo essa aula, seja ao vivo, seja sob demanda, seja revisando, vocês já estão cumprindo esse processo de renovar a sua mentalidade. É você ir transformando um pouquinho a cada dia para que você consiga criar novas soluções, seja para a empresa onde você está, ou seja para a sua vida profissional, para que você que você venha ter condições de conseguir criar aí novos links, né? A gente sempre fala a respeito de ligar novas coisas, que a criatividade é justamente isso, é você ter essa capacidade de criar conexões com coisas que, de repente, não teriam nenhuma conexão aparentemente. E aqui, o que nós já estudamos do nosso Canva? Já falamos a respeito da proposta de valor, do segmento de clientes, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse processo de criação da proposta de valor, que está relacionado à questão dos arquétipos de clientes, segmentos, né? E de como validar um produto, como que nós vamos começar a construir esse produto para entregar uma solução para os nossos clientes, certo? E aí, o que são arquétipos de clientes? Deixa eu ver aqui. O Vinícius Guerreiro falou o seguinte: arquétipos, lá vem o Carl Jung, isso mesmo. A gente tem essas noções de arquétipos justamente deste grande pensador, desse grande teórico, né, relacionado à área da psicologia, porque está relacionado a todo o processo de criação de arquétipos de tipos de pessoas. Imaginem só, gente, como seria difícil se a gente fosse ali buscar várias pessoas para a gente conseguir fazer um desenho, uma descrição de qual é o nosso tipo de cliente. Seria bem complicado. Então, para que a gente conseguisse agrupar alguns desses tipos de clientes, foram-se criados arquétipos. É como se fossem ali desenhos, caricaturas que a gente criaria de tipos de clientes. Então, quando eu crio esses arquétipos de clientes, eu consigo direcionar a minha comunicação para falar com esses tipos de clientes. Vejam só, pensem aqui se eu estivesse falando sobre arquétipos de clientes, defendendo uma dissertação para uma banca de mestrado. A forma de falar com esses avaliadores seriam completamente diferentes. Primeiro, porque seriam provavelmente pessoas especialistas nessa área em que eu estaria defendendo, falando sobre arquétipos de cliente. E segundo, o objetivo é mostrar o quanto eu sei a respeito daquilo. Então, eu tenho que trazer palavras difíceis, trazer uma linguagem bem rebuscada, bem científica, mas aqui, para poder dar essa aula sobre arquétipos de cliente para vocês, toda a minha aula foi construída para que vocês batam o olho em uma comunicação e vocês consigam identificar para qual tipo de cliente aquela comunicação está sendo direcionada. E outra coisa, você, enquanto um profissional, você consiga visualizar quais são os arquétipos de clientes que você precisa direcionar a sua comunicação. Ah, professora, mas eu nem sou do marketing, eu sou da engenharia, eu sou de design de produto, eu sou de outra graduação. Mas o tempo inteiro nós estamos nos vendendo, então a gente precisa, sim, ter essa noção de arquétipos, justamente para a gente saber o quê? Como que se constrói esses tipos de arquétipos e qual é a melhor forma de chegar até esse arquétipo, até esse tipo de cliente, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais gente falando. Oh, Edivaldo, poxa vida, vocês já estão trazendo os spoilers do final da aula, gente. Aqui, ó, o filme da Nike, né? É um ótimo filme, muito bom. Eu vou indicar para vocês, já que vocês adiantaram, né? Hoje vocês estão adiantados, a gente vai ter aí como nosso dever de casa. A gente vai falar um pouquinho, né? O Fábio fala o seguinte: cada tipo de cliente exige um conhecimento a respeito dele para ter uma interação adequada. Exatamente isso. A gente conseguir ter aí essa capacidade de se comunicar. O André Pinheiro está falando o seguinte: professora gosta de Jordan. Gente, eu entendo um pouco disso, porque o meu esposo gosta muito. Aqui,
é uma pequena amostra de muitos pares de tênis que ele tem, do Jordan, que ele ama de paixão, né? Que ele gosta bastante. E aí eu vou pescando ali algumas noções, até para saber se o tênis é falsificado, se o tênis é original, que meu esposo foi me treinando a olhar em relação a isso. Mas não sou eu que gosto tanto, não. Apesar de ter né? Porque meu esposo me deu de presente, mas é algo assim que é mais ele que gosta bastante, certo? Deixa eu ver aqui. O Jean está falando o seguinte: linguagem direta e simples é sempre melhor. Formalidade é bom, mas complica muito o entendimento. E algumas pessoas que não são acostumadas, exatamente. Então, por isso que é importante a gente saber qual é o nosso público e como que nós vamos chegar a ter esse público. E aqui a gente falando sobre arquétipo. Arquétipo é um modelo. Pense aí na Gisele Bündchen como um padrão, um modelo, algo assim, quase inatingível para nós meras mortais, né? Ainda mais nós brasileiros, né? Que temos aí uma altura média um pouco mais baixinha e tudo enquanto o tipo do corpo biótipo diferente, mas pense aí no modelo, certo? Então, aqui, características, esse modelo ele possui algumas características similares de comportamento quanto à execução de tarefas, as necessidades de ganhos e a eliminação de dores. Professora, traduz o que esse negócio está querendo dizer aqui. Eu vou agrupar em alguns tipos de clientes quais são as necessidades que esse cliente tem. Esse cliente, ele quer ter um tênis que vai ali proteger o pezinho dele, que vai trazer conforto, ou ele tem aquela necessidade de estar ali entre os colegas dele, que também gosta de tênis, momento de desabafo agora, viu, gente? Que gosta ali de tênis, que entende, que gosta de conversar sobre isso e que aprecia, que fala da qualidade, que acompanha os lançamentos pelo site, que quando sai aí alguns, né, que se esgotam em 5 minutos, tem todo esse processo. Então, eu falo, né, que tem todo ali uma aura, né, um ambiente, um habitat, para que essas pessoas tenham essa identificação. Então, a gente consegue fazer aí esse processo de colocar através de um modelo pessoas que tenham esses gostos parecidos, sejam tanto de necessidades, sejam tanto de ganhos, ou para atender às dores que esse cliente tem, certo? E aqui eu trouxe como exemplo, né, para a gente poder falar e dissecando ao longo da nossa aula, falar um pouco mais a respeito da Nike, sobre o processo de construção da marca Nike. E hoje falando, deixa eu até abrir a tela aqui, falando um pouco, né, a respeito dos tênis, dos Jordans, né, que a gente tem aí. E vamos falar um pouco mais sobre como foi todo esse processo de construção de valor, certo? O Paulo Roberto fala o seguinte: professora, sou engenheiro formado, busco uma segunda graduação. Como podemos aplicar sua disciplina no nosso dia a dia? Paulo, todo esse processo que nós estamos falando a respeito de você construir uma marca, você pode adaptar tudo isso à construção de você enquanto marca e principalmente enquanto você estiver à frente de um projeto. Seja qual for a sua segunda área de graduação, seja ela da área de tecnologia, seja ela da área de educação, licenciaturas, você vai precisar de todo esse processo de construção do empreendedorismo para que você consiga construir um projeto que, de fato, vai atender a necessidade de alguém. Pensa aqui, qual for o projeto que você tiver na área de engenharia. Esse projeto ele só tem razão de ser porque ele vai atender a necessidade de alguém. E quando nós estudamos sobre o empreendedorismo, a gente consegue entender desde a base como que nós vamos identificar as dores, sejam as necessidades, ou seja, o desejo desse cliente, para que você consiga entregar uma solução que de fato vai ajudar a resolver o problema desse cliente e você vai ter esse cliente para sempre ali com você. Seja você à frente do teu negócio ou seja você enquanto um intraempreendedor dentro de um negócio, dentro de uma empresa. Então, por isso que o empreendedorismo, ele tem sido aí a base para praticamente todas as nossas graduações dentro da Unicesumar e de tantas outras universidades que já estão aí muito mais atualizadas com o que o mercado de trabalho tem pedido. Muito obrigada pela sua pergunta, foi excelente para a gente poder colocar aqui também nesse processo de construção de marca. E retomando aqui, mas continuando, né, com a pergunta que deixa eu ver aqui, o Paulo trouxe aqui para a gente.
A gente vai falar a respeito dessa construção da marca. E a Fabíola traz um comentário muito interessante aqui, que a marca é a agregação de valor. Exatamente. A gente consegue agregar valor tanto do ponto de vista de conseguir atender a um desejo ou necessidade de um cliente. Imagina, Paula. Mandem as perguntas. Eu amo as perguntas de vocês. Às vezes não dá para encaixar tudo aqui, porque a gente tem que passar o conteúdo, mas sempre a gente está respondendo aqui, certo? O Jean até traz um exemplo aqui da Rolex, né? Tipo a Rolex, que vende um relógio limitado, que só é vendido uma vez por ano, exatamente, gente. E tem algumas edições, né, como o povo fala, aí da Jordan, que é impressionante o quanto que ela se esgota rápido. Eu já acompanhei aqui, né, com meu esposo vendo algumas vezes, de alguns tênis que se esgotaram em 5 minutos. Eles tinham, é claro, uma quantidade limitadas, as grades, né, de numeração ali, mas mesmo assim foi muito rápido o quanto aquilo ali se esgotou. E isso traz o quê? Uma sensação de escassez, de necessidade, de comprar ali, ó, de imediato. Então, essa é uma das estratégias que a Nike se utiliza bastante para conseguir o quê? Cada vez mais agregar valor e conseguir ter aí um retorno cada vez melhor aí com seus clientes. E entrando mais especificamente sobre os arquétipos de clientes. Nós temos aí 8, se não me falha a memória, minha memória não estiver tão ruim, são 8 arquétipos de clientes que nós temos aqui e nós vamos falar sobre alguns deles. Dentro desse ambiente, né, de tênis que a gente pode trazer, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade também para perguntar, professora, em ser total, qual seria, como se encaixaria aí esse arquétipo de cliente e tal, certo? Usuários finais. Usuários finais é aquela pessoa que vai se utilizar daquele determinado produto ou determinado serviço. Aqui, né, eu gosto bastante de correr, agora não estou podendo, né, estou aí alguns meses de resguardo, ainda não, né, que eu estou gestante, então ainda tem alguns meses aí para eu poder voltar a correr, mas eu amo correr. Eu gosto bastante, já corri algumas meias maratonas, já comecei ali desde as provas de 5 quilômetros, né, de 2011 para cá, até 21 quilômetros. Eu sonho um dia poder correr uma maratona, mas quem sabe aí que a gente tem que ter um treinamento muito adequado, né? Muito bem focado. Mas eu posso me colocar enquanto um usuária final de um tênis de corrida. E a Nike, ela começou com essa proposta, certo? De ser um tênis voltado para a corrida. É tanto que quem já assistiu o filme, né, contando sobre a história da marca Jordan, né, em parceria com a Nike, vai saber que ele deixa muito claro que todo o processo de construção da marca da Nike, ele foi através do quê? De construir tênis para corredores. Por quê? Porque não tinham tênis que atendiam exatamente a necessidade desses corredores, certo? O Jean está falando aqui. Já acompanhei essa venda. Tem um Jordan roxo, eu vi essa história desse Jordan roxo, que acabou a venda, né, na velocidade da luz, foi muito rápido. O Lúcio falando sobre 12 tipos, isso, mas só que aqui dentro do que nós vamos falar sobre os arquétipos de clientes, dentro do Canva, né, dentro dessa construção de segmento de clientes que nós vamos ver, para chegar até a proposta de valor, são 8 que nós vamos falar. Então, usuários finais são aquelas pessoas que vão se utilizar daquele produto ou serviço. Mandem aí mais alguns exemplos, certo? Isso, Lúcio, são 12 mesmo. Mas aqui a gente vai falar só sobre 8 que a gente conseguiu agregar voltado aqui, fazendo essa adaptação, né, de Jung para cá, para o Canva. O Rodrigo Castro fala o seguinte: esses tênis são muito bons, são leves e duráveis. Isso mesmo. O Lúcio falando aqui que são 12 tipos de arquétipos, né? O Jean falando, né? Só o valor que não é legal, mas assim, eles conseguiram agregar esse valor, né? Então, depois dos usuários finais, nós temos os formadores de opinião. São aquelas pessoas que vão opinar a respeito daquele produto. Você aí, quando foi comprar algo, seja um serviço ou um produto, ou fechar um serviço, principalmente a respeito de serviço, você buscou aí um formador de opinião? Eu, por vezes, quando fui aí comprar algum tênis, eu fui buscar alguns reviews na internet,
Qual o melhor tipo de tênis para meia maratona? Qual o melhor tipo de tênis para a corrida de 5 a 15 quilômetros? Ou a 12, né? Como colocam de 12 quilômetros. Então, a gente vai buscando aí esses formadores de opinião. E são pessoas que têm uma opinião relevante. Por exemplo, se um colega seu que gosta bastante de carro e você vai precisar trocar carro, não só gosta, como entende, conhece de motor, sabe como que é questão de consumo, qual que é o melhor tipo de carro para sua família na configuração atual. Então, você vai buscar essa pessoa. Só que nós temos formadores de opinião hoje que é uma proporção muito grande, né? Que tem uma proporção maior. Então, esses aqui são outros tipos de arquétipos que a gente vai falar. E para esses formadores de opinião, hoje as marcas elas têm toda uma comunicação direcionada. Deixa eu ver aqui. O Lúcio mandou aqui completo, né? Quais são os arquétipos que tem, né? Dos 12 tipos. Muito obrigada, Lúcia. O Roberto fala assim: sim, geralmente uso reclame aqui. Isso, a gente vai já classificar. Vou já perguntar para vocês aqui onde que a gente colocaria o reclame aqui. Mas ele também influencia nesse processo de compra, né? A Vani fala conforto e preço baixo, isso mesmo. Mas a depender do tipo de produto ou de serviço que você for comprar ou contratar, a questão do preço baixo, ele não vai ser o fator determinante. Por exemplo, algo que possa dar sua segurança, uma maior segurança. Não que você não vai buscar um preço mais baixo, vai buscar sim, mas só que você sempre vai colocar ali algumas coisas equivalentes ao que tem valor para você. Porque o que justificaria, por exemplo, esses dias, né, eu estava conversando com uma colega, né, uma conhecida, né, uma parente, que tem aí, a gente estava falando sobre bolsa, né? E aí ela tinha uma bolsa que era praticamente o valor de um carro popular. E olha que o carro popular hoje não está com preço muito assim acessível, né? E mesmo assim, a pessoa tem uma bolsa que é do valor de um carro popular hoje. Então, assim, aquilo tem valor para ela ter aquela Chanel 255 pendurada é maravilhoso. Então, tem essa questão desse valor e ela também pode pagar por isso, né? Então, existe sim essa questão do desejo, não apenas da necessidade. A gente precisa de uma bolsa para poder guardar o celular, os documentos e tal, mas vai muito mais além do que essa necessidade, vai para a questão de desejo, certo? Voltando aqui. Além dos formadores de opinião, nós temos os recomendadores. E eu até coloquei aqui a respeito de especialistas. E coloquei essa imagem aqui falando a respeito de um especialista que poderia te ajudar, por exemplo, na escolha de um tênis. Você está fazendo fisioterapia, igual no caso, meu esposo começou a fazer fisioterapia por conta da coluna. E aí, qual que é o melhor tênis? Qual que seria o melhor tipo de joelheira para poder estar utilizando se tiver uma dor no joelho quando começar a fazer atividade física? Então, existem esses especialistas. Notem que os recomendadores, eles são diferentes dos formadores de opinião. O formador de opinião, ele não precisa necessariamente ser um especialista. Ele pode até ser, mas o especialista ele vai estar aqui dentro dessa categoria de recomendador, certo? Então, para a gente conseguir aí diferenciar o especialista que está dentro desses recomendadores para esses formadores de opinião. Porque muitas vezes esse formador de opinião ele não precisa ter uma pós-graduação, uma especialização, um curso, uma graduação em uma determinada área para influenciar a tua escolha por um determinado produto ou serviço, certo? Então, existe essa diferença. Deixa eu ver aqui alguns comentários. O Michael fala a respeito da durabilidade, performance e custo-benefício. O Marco fala o seguinte: bons produtos são recomendados naturalmente pelo consumidor final. Muito interessante aqui, porque a gente tem uma confiança maior em uma opinião de alguém que não tem, assim, nada a ganhar, vamos colocar assim, né? A pessoa, nossa, eu comprei essa garrafa de água aqui, eu acho ela excelente, ela tem aqui todo um sistema de proteção, ela tem uma trava para poder jogar dentro da bolsa, então, eu, enquanto consumidora final, eu vou ter uma credibilidade muito maior do que alguém que aparece fazendo uma propaganda que foi pago para aquilo ali. Então, existe sim essa confiança maior, certo? Continuando aqui,
os compradores econômicos. Quem são esses aqui, professora? Os compradores econômicos são aqueles que controlam ou aprovam as compras dos orçamentos. E eu achei interessante colocar essa imagem aqui do pai com o filho, porque muitas vezes a gente tem o nosso usuário final, quem aí é pai e mãe sabe muito bem, e quem acaba direcionando ali, eu quero determinado tênis, né? Minha filha, quando estava na onda de aprender a andar de skate, tinha um tipo de tênis ali, o reto, que é específico, caro, virado o quê? Que tem que comprar para ela poder usar ali, para ela ter uma firmeza para andar de skate. Então, ela era ali a usuária final, mas os compradores econômicos, no caso, né, eu, meu esposo, que éramos nós que íamos ali aprovar aquele determinado orçamento, né? Então, dentro da empresa, a gente também tem esses compradores econômicos, porque a gente pode ter um determinado setor, setor de compras, que vai ali fazer aqui todo aquele processo de compras, mas quem vai aprovar ou não aquele orçamento é o pessoal do financeiro. Então, para vocês entenderem aí, tanto dentro de pessoa jurídica, quem são esses compradores financeiros, e dentro da pessoa física, quem são esses compradores financeiros, certo? Continuando aqui sobre os nossos arquétipos de cliente. Nós temos aí os tomadores de decisão. Pode ser o comprador econômico, ou também ele pode ocupar o alto escalão na hierarquia decisória dentro de uma empresa. Ele pode ser aquela pessoa quem vai decidir, bater o martelo a respeito do que vai ser comprado, do ponto de vista financeiro, apenas financeiro, e também a gente pode ter ali aquela pessoa no alto escalão quem vai influenciar, que vai estar em cima, para cima ali na hierarquia da galera do financeiro e que vai determinar se aquela compra vai ser fechada com empresa A ou empresa B, certo? Então, a gente tem aqui esses tomadores de decisão. Mas nem tudo são flores, né, minha gente? Nós temos aí no meio do caminho os sabotadores, que são aquelas pessoas que têm a capacidade de prejudicar o meu negócio. Pode ser aquelas pessoas ali que têm o poder de influenciar a não realização daquela compra, para que aquela compra não venha acontecer. Então, esses sabotadores, né? Por isso que eu coloquei aqui essa casca de banana junto do tênis, obviamente, né? Para a gente entender que esses sabotadores são as pessoas que podem influenciar diretamente o quê? Para prejudicar a venda daquele determinado produto, certo? Fechado aqui os nossos arquétipos de clientes, nós vamos falar a respeito das estratégias. Como que a gente vai construir estratégia para saber lidar com cada um desses tipos de cliente? De que forma que nós vamos construir aí uma estratégia vencedora, né? Vamos colocar esse termo que está super na moda, uma estratégia vencedora, um negócio vencedor, para que a gente consiga ter aí um diálogo muito bom com os nossos clientes e a gente consiga cada vez mais conquistar de vez, certo? O Jean já levou a questão aqui do sabotador, né? Se auto-sabota comprando coisas para poder demonstrar um luxo, né? E querer mostrar aquilo que ela não é, exatamente. A gente tem, eu lembro de uma influenciadora que eu sigo, né, nessa área de finanças, e ela fala, né, que quer fazer cosplay de rico, mas que na verdade vai ficando mais pobre com isso, né? Deixa eu ver aqui. O Lúcio traz um comentário interessante aqui. Os produtos paralelos também estão ganhando mercado devido ao seu baixo custo. Isso mesmo, isso aqui tem o seu público garantido por conta do preço, né? Uma vez que ele garanta uma qualidade. A gente até falou isso na nossa primeira aula, quando nós classificamos ali quais seriam ali os tipos de startup. Eu até citei o exemplo da Xiaomi, que ela tinha ali uma concorrência a baixo custo, com outras empresas, certo? Mas aqui, voltando sobre as nossas estratégias de como lidar com cada um desses arquétipos. Primeiro, a gente precisa analisar aqui o que é necessário para que a gente consiga aí ter um desempenho melhor nesse processo de validação da nossa proposta de valor. Toda essa estratégia de startup enxuta, que nós começamos falando lá na nossa primeira aula, com os conceitos de RAIS, ele fala o seguinte, que todo o processo de aprendizagem, gente, isso aqui vale para a vida, viu? Não apenas quando a gente fala a respeito de startup, trazendo o que o Paulo trouxe aqui, perguntou para a nossa aula, isso aqui vale para a nossa vida, esse processo de construção de valor. Construir, medir e aprender.
Essa aqui é a atividade fundamental de uma startup. Por que, professora? O que diferencia esse construir, medir, aprender de uma empresa tradicional? Por quê? Essa startup, ela vai ter grandes ideias para solucionar problemas ou atender desejos, certo? Ponto isso aqui. Ela vai trazer grandes ideias para atender desejos ou necessidades. Então, à medida que ela vai construindo algo, ela vai avaliar junto do seu cliente se aquilo ali tem relevância e ela vai aprender. E aí ela volta novamente para esse processo de construir, medir e aprender, porque é justamente através desse processo de construir, medir e aprender que a gente vai chegar a marcas que nós apresentamos inúmeros aqui de marcas mais valiosas, como nós colocamos aqui no começo da nossa aula. Por que hoje nós temos a Apple, temos ali a Microsoft, que vem se reinventando ao longo de todos esses anos aí de que ela existe, a própria HP, que é dada como uma das primeiras startups que a gente tem aí de registro na história, e que ela se mantém firme e forte, justamente porque ela segue esse processo aqui, de transformar ideias em produtos, medir como os clientes reagem a esse serviço ou produto e aprender, se é o caso, de pivotar, lembra lá que a gente já falou sobre pivotar, ou de perseverar naquela solução. E uma das coisas que é fundamentais para que a gente analise aqui é que a gente não precisa, é uma coisa que eu sempre falo, nós não temos que ter apego às soluções, nós temos que ter apego a como resolver o problema do cliente, a sempre descobrir qual é o problema do cliente para que eu possa trazer soluções que venham a ser relevantes para esse cliente, certo? Deixa eu ver aqui alguns outros comentários, né, que vocês estão trazendo aqui, questão de baixo custo, né? O Lúcio falando, os pneus recapeados, né, tem um preço menor, mas também duram menos. Então, ver qual que é a necessidade e o custo-benefício do cliente naquele momento, certo? E aqui, gente, só reforçando, vocês já sabem, né, de aulas passadas, do que é o pivotar, mas vamos trazer aqui novamente o que é pivotar. E esse conceito eu trouxe segundo a Nubank, né, que eu acho muito interessante esse conceito aqui que eles colocaram. Pivotar é mudar a direção de um negócio, mantendo a mesma base que já existia. E aí, pivotar, basquete, passe lá do basquete, Nike, Jordan, né? Tudo a ver com a nossa aula de hoje. Então, a gente tem aí essa questão do pivotar, onde eu vou manter a mesma base, mas só que eu vou mudar alguns pontos estratégicos. Pode ser que eu venha mudar mais, como é o caso da Uber, que eu já citei aqui para vocês de exemplo, né? Quando a Uber, com o seu negócio inicial, era de oferecer carros de altíssimo valor para levar executivos de um lugar ao outro. E depois ela conseguiu ir modificando aí o seu público-alvo e hoje reina quase que soberana, né? Tem aí suas concorrentes, é claro, mas domina uma boa parte do mercado de mobilidade urbana, né? Que a gente classificou aí. Então, essa questão de pivotar, ela é muito importante. E é exatamente o que, vamos classificar aqui, o que o Paulo falou, né? Que ele está pretendendo mudar de área, ele está pivotando. Por quê? Porque ele mantém a base de conhecimento que ele já tem, afinal de contas, todo conhecimento ele só vai agregar mais, mesmo que seja de uma área que não seja afim com a engenharia, né? Como é o caso que ele mencionou aqui para a gente, mas ele está se reinventando e buscando o quê? Manter a mesma base que já existia, mas mudando uma direção do negócio, né? No caso da carreira dele. Deixa eu ver aqui. O Fábio fala o seguinte: uma mente aberta em relação a isso é fundamental para pivotar. Exatamente, Fábio. Justamente por isso que nós não precisamos e não devemos, de forma alguma, nos apegar a soluções. Professor, e o que você quer dizer quando fala a respeito de apegar a soluções? Justamente pelo apego a soluções que nós temos aí uma série de empresas que já foram, já figuraram entre as grandes, maiores empresas, marcas mais valorizadas do mundo e que vieram a simplesmente deixar de existir. A gente pode citar aqui como exemplo a própria Kodak, que era aí, reinava absoluta na parte, né, de imagens, mas que perdeu absurdamente o mercado, sendo que de repente não poderia ter sido ela a empresa criadora do celular, por exemplo, que tem a câmera digital. Por quê? Porque ela tinha tecnologias das quais estavam sobre as suas patentes, né, que ela tinha patente, mas que ela poderia ter reunido ali
para poder criar algum determinado produto nesse sentido. Então, ela não conseguiu se reinventar, ela não conseguiu pivotar, e com isso ela perdeu espaço no mercado. A própria Nokia, né, que a gente viu figurar ali em 2000 como uma das 7 empresas mais valorizadas, marcas mais valorizadas no mercado, mas que perdeu um espaço de mercado muito grande. Por quê? Porque ela não teve essa capacidade de se reinventar. Então, isso é se apegar às soluções. Eu não posso me apegar às soluções, eu não posso me apegar, no caso, a Kodak. Ela se apegou à solução de câmera fotográfica, né? E com isso, ela não deu tanta importância para a necessidade do cliente, que era o quê? Registrar momentos que são importantes para os seus clientes. Então, essa é a necessidade que ela precisava ter atendido e não ter ficado ali presa ao produto, certo? Deixa eu ver aqui. O Arley gosta de basquete falando. Pivotar para driblar o adversário e pontuar. Pronto, é isso aí. Você tinha uma estratégia ali, mas pisa ali firme, mantém a base, gira e vai para outro lugar. Isso que é a questão de você conseguir mudar a sua estratégia, certo? O Paulo Beto fala o seguinte: professora, hoje qualquer empresa de tecnologia vai estar à frente de qualquer outro tipo de produto. A Apple sempre irá estar à frente da Coca-Cola, por exemplo. Só que a gente fala a respeito de 2 empresas que estão aí no mercado mundial. Elas têm ali, são líderes nas suas áreas a nível de mercado mundial. A Coca-Cola, que é centenária, né? A Apple, que já tem aí algumas dezenas, né, de anos, mas que tem buscado se reinventar. O importante para a gente pensar aqui, Paulo e todos vocês, é que essas empresas, elas não devem estar presas às soluções, mas sim ao problema. Ela tem que se apegar ao problema ou desejo que ela precisa atender daquele cliente, certo? Deixa eu ver aqui. O Cleiton lembrando aqui, né, que a Nokia se juntou com o Windows e mesmo assim não deu muito certo, isso mesmo. E aqui, gente, dentro desse processo de criar soluções que venham atender a esse problema do cliente, a gente precisa compreender quais são as necessidades desse cliente e entender como que seria ali um dia na vida desse cliente. Como sistematizar o perfil desses clientes, né? Eu achei interessante colocar esses personagens aqui, tanto de Lego, né? Que eu amo de paixão, que eu gosto muito, eu amo montar Lego com a minha filha. E também ter esses personagens aí que são completamente diferentes. Então, como que a gente vai conseguir sistematizar um perfil de clientes, por exemplo, de uma empresa que atende o mercado de massa, que a gente viu na nossa aula passada, como é o caso da Apple, que ela vai vender aparelho de celular, smartphones, iPhone, né? Para toda a população mundial. Essa é a proposta, né? Que todos tenham. Embora a gente sabe que tem ali um valor agregado, e a depender do tipo, né, de configuração que for o celular, ele vai ter um valor agregado muito maior. E aí eu trago aqui, como exemplo, né, alguns dados reais, né, falando a respeito do tênis Jordan. Esse aqui, essa imagenzinha bonitinha que aparece aqui, segundo dados e registros, né, que tem aí a fonte para vocês ao final, esse foi o Nike usado por Jordan em sua temporada de estreia em 1984, que conta muito bem nesse filme, né, que o Jean e outro colega de vocês mencionaram aqui, que eu trouxe de sugestão. Ele foi leiloado por 1,47 milhão, que é o equivalente, na época que eu fiz a cotação aqui, o equivalente a 8,26 milhões de dólares, de reais, né? Convertendo em real. E, gente, quando o Jordan, ele encerrou a carreira dele, o último jogo dele, ele calçou o mesmo tênis que ele calçou em 1974, esse bonitinho aí que está aparecendo. E uma curiosidade interessante para quem ainda não assistiu o filme, mas que vai assistir, né, depois dessa aula, depois sobre esses arquétipos de cliente, um dia na vida de cliente e produto mínimo viável que a gente está vendo hoje, que mostra todo esse processo do que a gente está falando aqui na nossa aula, na parte prática, né, nesse filme. Vocês estão vendo essa quantidade de vermelho que tem nesse tênis? De acordo com as regras da NBA daquela época, não podia ter esse tanto de vermelho. Eles tinham uma quantidade, uma porcentagem X. Assim como a gente tem a CBF, que regula
como que vai ser todo o processo de patrocínio, de uniformes, o que pode, o que não pode, e se você infringir aquilo ali, você paga uma multa absurda. Eles pagaram uma multa durante alguns jogos, justamente por esse tênis ter uma quantidade de vermelho superior ao que era ali estipulado pela NBA, pela liga, né, da NBA. Então, esse mesmo tênis que o Jordan usou em sua estreia, né, na temporada em 1984, foi o mesmo tênis que ele usou no seu último jogo lá na Madison Square Garden, né, em 1998. E esse tênis ele foi vendido, leiloado, né, na verdade, por 1,47 milhão. Para quem aí já tinha falado que o Jordan normal já é muito caro, imagina esse aí, né? Então, falando sobre esse processo de um dia na vida do cliente e colocando na prática aqui do que seria o Jordan, né? De como que isso aqui ficaria a respeito do Jordan, conhecer o quê? Qual que é o fato dentro do tênis Jordan hoje, né? A questão da exclusividade. Você tem um tênis que ele é vendido ali em quantidade X, como o Jean mencionou aqui, né, e que eu citei aqui para vocês de acompanhar, a venda de algumas edições, são edições limitadas, edições comemorativas, que podem ser vendidas inicialmente por 2.500, mas daqui, se a pessoa, né, esse colecionador guardar ali, você pode chegar daqui a 10, 15 anos, e aquele tênis vinha ter um valor 4, 5, 6 vezes maior do que aquele que você comprou ali quando foi naquela edição limitada. Por quê? Porque você trabalha a questão da exclusividade, certo? Quem? Dentro das perguntas, né? O que, quem, como, quando, onde, por quê, por isso, né? Por isso a gente faz determinada coisa, certo? Quem? Quem são os personagens, né? Nós temos aí os usuários. Sejam pessoas que vão usar de fato aquele tênis para poder mostrar, ou seja, aquelas pessoas que simplesmente vão ter aqueles tênis ali para colecionar, para poder mostrar para os seus coleguinhas, para os amiguinhos que também gostam, né, daqueles tênis, certo? Como? Qual vai ser a tarefa? A questão do rendimento, seja o rendimento do ponto de vista para quem vai jogar, usar mesmo ali aquele determinado tênis, para quem vai usar ali no dia a dia, se compensa, né, o custo-benefício, tudo isso, a questão da qualidade. Quando? Qual o momento? Quando ele será usado ou quando ele será exibido, né? Olha só a diferença de uma coisa para outra. Existem produtos que você compra para usar e existem produtos que você compra para exibir para as outras pessoas. Pensem sobre isso, e é bem interessante, aí a gente já entra um pouco na questão de comportamento do consumidor, que é uma das áreas que eu gosto de estudar bastante também, e que tem tudo a ver com o empreendedorismo. Onde? O local. Qual vai ser a ocasião? Por quê? Qual que é a razão daquilo ali? Qual que é a necessidade, a utilidade ou o desejo que vai atender isso aqui, ó. Essa questão desse porquê aqui, ele é essencial. Então, por isso, quais são os efeitos e consequências? O resultado que aquela pessoa deseja. Imagina só quem comprou aquele Jordan que foi usado em 1984, quando foi fechada a primeira parceria ali da Nike com o Jordan, que ele nem queria nem ouvir a proposta da Nike, ele só ouviu a proposta da Nike porque a mãe dele obrigou ele a ir lá, e ele era um cara muito obediente, né? E ele sabia que obedecendo aos pais ele ia ter sucesso, e foi exatamente isso que aconteceu, tanto que até hoje, né, ele sempre fala muito a respeito do quanto obedecer à mãe dele foi essencial na construção da carreira dele, né? Então, a gente tem aqui esse processo de conhecimento, certo? Então, como fazer isso? Como criar, desenvolver produtos e serviços que você amaria utilizar? A Apple, ela vai muito mais além do que essa questão de tecnologia, né, do que foi citado aqui. Ela vai tanto a Lego, né, que eu citei aqui o exemplo também, que vai muito mais além do que simplesmente oferecer um produto, mas quem cria aquele produto amaria ter aquele determinado produto. Esse final de semana, minha filha ganhou um kit de Lego de 1.500 peças, e foi o final de semana inteiro brincando, montando. Ela montou uma cidade, que ela já tinha alguns, né? E com esse que ela ganhou, ela montou muito mais coisas ainda. Então, olha esse processo, assim, de criar. Então, trazendo isso para outros produtos. Qual que é o produto que você amaria ter ou o serviço que você amaria ter? E um dos grandes segredos da Apple durante todo o seu processo de criação de produto é porque as pessoas que trabalham
os seus principais consumidores são os seus desenvolvedores que estão ali. Por quê? Porque dentro do processo de seleção, a pessoa para entrar e trabalhar na Apple, seja das lojas, seja em todo serviço no Vale do Silício, né, que tem o processo de criação, de design, etc, etc, as pessoas têm que amar aquela determinada marca, conhecer dela, saber o que ela representa. Então, por isso que esse como fazer ele é tão essencial. E aqui, para fechar a nossa aula, nós temos o produto mínimo viável, conhecendo sobre quais são as necessidades ou desejos do cliente que eu preciso atentar à necessidade de pivotar, compreender que não preciso estar abraçado a soluções, mas sim em como resolver problemas ou necessidades, a gente consegue chegar nesse produto mínimo viável. E aqui a gente tem um esqueminha bem bonitinho, que está até no livro, no nosso livro, né, didático, e ele fala o seguinte: de um lado nós temos o mínimo, o viável, e aqui uma das áreas, né, principalmente o pessoal da engenharia, que domina bastante aí as exatas, a gente tem a intersecção desses conjuntos e a gente tem o mínimo viável, onde são os produtos ideais para as startups, porque eu vou ter algo que não vai consumir tanto dinheiro e eu vou ter condições de pivotar. Até mesmo essas coleções, trazendo um pouco para essa área, né, de tênis, né, de moda, etc, etc, a gente tem ali algumas coleções cápsulas, né, que a gente fala, que seria uma espécie de ideias dentro de startups. Ela segue essa questão de conseguir trazer essa exclusividade, mas tem um produto ali que vai ser testado, que vai ser validado entre um seleto grupo de consumidores e que depois, partindo daquilo ali, eu posso tirar algumas ideias, alguns conceitos e levar para um público maior, mas eu sempre vou ter ali esse dentro da área da moda, né, que vai ser mais específico. Aqui a gente tem o processo de evolução, achei bonitinho trazer aqui para mostrar para vocês a evolução, né, de todo esse, vamos falar grosso modo, né, o solado, né, do que foi desenvolvido para os tênis da Nike, para ter uma alta performance, para conseguir entregar aí cada vez produtos melhores. E aqui a gente precisa compreender sobre o encaixe do produto e mercado e a rearticulação, o avanço no modelo de negócios, onde a gente vai cruzar esse processo de ganhos, tarefas dos clientes e dores com criadores de ganhos, produtos e serviços e analgésicos proporcional a cada um do outro lado, certo? E aí, gente, eu vou falar aqui rapidinho sobre um desafio que nós temos. Você tem uma grande ideia? Você pensou já em algo para empreender ao longo dessas nossas 6 aulas, quase 5 aulas que nós temos até agora? Então, a gente tem o desafio aí do Canvas ao vivo. O que vai ser isso? Você vai estar aqui comigo, dividindo tela aqui, falando sobre a sua proposta. Qual seria a sua proposta de valor? E a gente vai criar um Canva ao vivo com todos os nossos alunos. Vamos falar sobre o nosso tema da nossa aula 8 e também vamos falar sobre a construção do Canva ao vivo aqui na prática que a gente vai fazer junto com vocês. Professora, eu quero me candidatar, como que eu faço? A gente vai ter lá na sala do café esse post, né, com o desafio do Canva ao vivo, para vocês estarem aqui na aula 8, e aí você vai colocar nome e sua cidade, qual que é a sua ideia, em poucas linhas, e também você vai colocar por que você deve ser escolhido em até 5 linhas, certo? Vamos ver quem que vai estar com a gente aqui na nossa aula 8. Mais detalhes a gente vai trazer ao longo das nossas próximas aulas, certo? E aqui, gente, o processo de avaliação das hipóteses do modelo de negócio. Nós já falamos sobre a proposta de valor e o segmento de clientes dentro desse processo de arquétipos de cliente, produto mínimo viável, certo? E aqui chegamos ao nosso dever de casa, fechando a nossa aula aqui, já estourando o tempo, que é a respeito do filme R, né? Que conta a história da construção, né? De como que foi feita essa parceria da Jordan, né? Do Jordan com a Nike, como que foi todo esse processo de convencimento. E depois dessa aula aqui, vocês assistindo o filme, vocês vão conseguir entender na prática como que funcionou todo esse processo, né? De construção de marca, de arquétipo de cliente, de validação do produto, de criação do produto e de convencimento, né? Para os outros clientes e todo o sucesso que foi, né? E o que é interessante, que eu achei mais interessante a respeito desse filme? A questão da convicção e preparo. Vocês vão entender melhor quando assistirem o filme. Esse filme, ele foi feito, né, patrocinado pela Amazon Prime, né? Temos aí o Matt Damon maravilhoso, né, em toda a construção do roteiro, né? Um grande parceiro dele. Temos aí grandes artistas que valem muito a pena, né? Gente, fechamos a nossa aula aqui.
sobre o processo de construção de valor, de validação de ideia, arquétipos de cliente, produto mínimo viável. Eu desejo que tenha sido muito bom para vocês e que vocês consigam aplicar isso no dia a dia de vocês e também visualizar como que isso está acontecendo em grandes empresas ou empresas ao seu redor. Eu sou a professora Simone Cardoso e foi um prazer estar aqui com vocês hoje nessa nossa aula. Um forte abraço e espero todos vocês na próxima semana. Tchau, tchau!